Olá, e nesse módulo agora vamos começar a tratar de organização, já que nós vimos que as funções do administrador é planejar, organizar, dirigir e controlar. Já vimos nos módulos anteriores a questão do planejamento, como é que funciona o planejamento. E nesse módulo aqui vamos começar a tratar a respeito da organização, e aí como é que se estrutura toda uma empresa, como que são feitos os organogramas e a definição de qual é o melhor organograma para cada empresa, cada um deles com as suas características, com as suas vantagens e com as suas desvantagens. E para começar, vamos para uma definição de organização que, segundo o Maximiano, uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Então nós temos que entender que uma organização é um conjunto de pessoas, é um conjunto de recursos que visa atingir um determinado propósito coletivo, como dentro de uma organização. Uma empresa não trabalha apenas com as máquinas, não trabalha com as suas instalações, não trabalha com seus recursos financeiros. Essa organização trabalha com pessoas, e as pessoas é que fazem o funcionamento de uma organização, né? Então, a somatória de todos esses esforços individuais é que vai proporcionar um determinado resultado coletivo. E, portanto, nós temos que dispor as pessoas, né, dentro de toda essa estrutura. Quando a gente pega uma empresa, imagina uma empresa que começa pequenininha, apenas com o seu empreendedor, então ele acaba fazendo tudo, ele compra, ele vende, ele fabrica, ele entrega, ele recebe, ele paga, enfim, ele faz tudo. E à medida que essa pequena empresa, esse empreendimento começa a crescer, ele necessita de pessoas que o auxiliem. E na sequência, quando essa empresa vai crescendo mais ainda, chega num determinado ponto que ele tem que fazer a chamada divisão das funções dentro da organização, quem faz o que dentro da organização. E a partir daí existe uma necessidade de criar um organograma para definir as linhas de autoridade, quem faz o que e quais são as linhas de autoridade que teremos. E essas linhas de autoridade, elas remontam lá atrás. As primeiras linhas de autoridade, as primeiras organizações, elas foram baseadas na organização militar ou na organização da igreja. E começando então com a estrutura linear. A estrutura linear é uma linha de autoridades que nós vamos ter desde da parte de cima da empresa da direção até os níveis operacionais, onde nós vamos dispor toda uma cadeia de autoridades e responsabilidades, desde a direção até a parte operacional. E dentro desse organograma vamos ver que existe uma autoridade linear, existe uma linha, uma autoridade única que vai lá de cima até a parte de baixo. Existem as linhas formais de comunicação, quem conversa com o que, quem segue a linha de quem, né? Então cada setor dentro da empresa vai ter a sua própria linha, então definindo claramente toda a forma de comunicação dentro da empresa. Percebe-se também que dentro da estrutura linear nós vamos ter uma centralização das decisões. As decisões sempre vão subir uma cadeia escalar até chegar na decisão. E ela vai formar o aspecto piramidal. Então dá para se perceber ali na imagem que eu mostrei, inclusive tirado lá do Senac, né? Uma imagem bastante simples, porém bastante clara. E então mostra que forma como se fosse uma pirâmide dentro da organização. E aí ela vai ter as suas vantagens. A começar por ser uma estrutura extremamente simples e de fácil compreensão. Então, olhando a estrutura, já sabe quais são os setores dentro da empresa e quem é quem dentro da organização, quem tem a autoridade e, consequentemente, a responsabilidade sobre o que ele tem essa responsabilidade e essa autoridade. Existe uma clara delimitação exatamente dessas responsabilidades. Então, cada um dentro do seu setor cuida do seu setor e cuida daquele conjunto de pessoas. Uma facilidade de implantação também, já que quando você pega uma empresa pequena, ela já vai colocando quem vai ser responsável pelo setor de vendas, quem vai ser da produção, quem vai ser... Então ela é fácil de se implantar. Ela prevê uma estabilidade, porque toda essa linha ela se comunica entre si, então tem que ser adotado toda aquela a linha de ação designada por aquela linha de autoridade.
e é uma estrutura que ela sempre é aplicada por pequenas empresas, então ela é muito visível, muito perceptível dentro das pequenas empresas. Não que nas empresas de médio e grande porte também não exista. Agora também apresenta, por outro lado, as suas desvantagens. Em primeiro lugar, que ela é extremamente inflexível, né? Então, dentro de cada linha daquela linha, eles comunicam só ali, então não recebe as informações, ou pelo menos não recebe influência de outros setores ou influência de fora, sempre segue a linha da cabeça de alguém. Então, alguém que comanda aquela linha vai pela cabeça dessa pessoa, então não existe trocas de informações dentro dessa linha de comando ali. Existe o risco de se tornar autocrática, então a partir dali o que acontece? É a cabeça daquela pessoa que determina como que vai funcionar, certo ou errado, mas vai ser assim que vai funcionar. E até, como a gente citou, de característica, e passa a ser uma desvantagem, a centralização, porque qualquer decisão terá que subir toda aquela cadeia escalar para ser decidido, e daí vai ter todo o retorno. E aí provoca também uma lentidão na tomada de decisão. Ela é prejudicial à especialização, por quê? É a cabeça daquela pessoa que vai saber tudo, que vai determinar tudo. Então a pessoa se torna generalista. Quem atua no comando de uma estrutura linear, ele acaba sendo um generalista, pois ele tem que saber tudo em relação ao seu setor. Então, só para exemplificar, é como se fosse numa fábrica, o supervisor, o encarregado, ele tem que entender de manutenção, ele tem que entender de produto, ele tem que entender de processo, ele tem que entender de pessoas, enfim, ele acaba sendo generalista e aí acaba perdendo a possibilidade de uma especialização. E é natural, então, quando a gente observa numa empresa, ele fica bem claro, né, quando a empresa trabalha com essa estrutura linear, que ela é, como eu já falei, baseada na linha militar, que você vê claramente lá de cima até embaixo como que funciona toda aquela estrutura, a linha da igreja, a linha eclesiástica também, ele funciona praticamente nessa estrutura linear. E aí, como a gente apontou, existem vantagens, existem desvantagens. Empresas de pequeno porte utilizam até por ser mais fácil de implantar e até por acaba tendo um custo menor, e ali numa empresa de pequeno porte, até por ter menos recursos, então ela necessita de pessoas que sejam generalistas, né, dentro de cada área de atuação. Então conhecemos aí a estrutura linear, e daí na sequência a gente vai ver a estrutura funcional e a estrutura linha estável.